Livro Sou Sensacional. Dedicação. Com todo amor. Esse livro eu dedico a meu grande pai João Bernardino, que partiu mais cedo. Foi ele que me ensinou muitas coisas sem usar uma só palavra. Homem que batalhou muito para chegar onde chegou. Até hoje sinto orgulho de ter um pai como eu tive. Hoje eu entendo que assim como não nascemos no mesmo dia, não é diferente do dia que morremos. Sou sensacional. Olá, é uma honra ter você aqui. Se estar em busca do seu desenvolvimento pessoal, aqui é o lugar certo. Acredito fortemente que cada ser humano necessita de crescimento independente em qual nível de vida já atingiu. Este livro é para a pessoa que querem alcançar resultados na vida que estão tentando, mas ainda não conseguiram. Aqui você aprenderá sobre os 5 triângulos que são: espiritual, físico, relacionamento, carreira, finança. Quando você organiza esses 5 triângulos é formado uma estrela, e é aí que você se torna sensacional. Acredito que você já deve ter visto muito por aí pessoas que só possuem 1 ou 2 triângulos. Alguns são excelentes líderes religiosos, mas alguns estão acima do peso, casamento frustrado ou quebrado financeiramente. A figura a seguir mostra os 5 triângulos que formam a estrela. Já deve ter notado pessoas com corpo de atleta, mas não tem dinheiro, sem conexão divina ou não trabalha no que realmente ama. Ou pessoas que têm um relacionamento de dar inveja, mas não têm a casa dos sonhos, não compram as coisas que gostariam de comprar ou não encontrou o propósito de vida. Outro tipo de pessoa é aquele que ama o trabalho que tem, mas o dinheiro que ganha não é o suficiente para realizar seus sonhos materiais. E por último, você já viu pessoas que se dedicaram somente à carreira ou emprego, se por algum motivo tiver que abandonar, parar ou se aposentar, ficaram sem chão. Quero dizer a você uma coisa. Independente de onde você está, independente de quem você é, independente de idade e quantos triângulos atingiu, você pode mais. E se você quer resultados, comece sem desculpa. Pensamentos e pensar são diferentes. Pensar permite aos seres observar sua percepção do mundo ao redor de si, e com isso lidar com ele de uma forma diferente. Em outras palavras, é o mesmo que pensar fora da caixa. Já pensamentos é automático, eles estão vindo da sua programação, e todos os dias o padrão de pensamento se repete. Uma coisa que você precisa saber, que todos nós temos pensamentos negativos, mas a minoria cancela o pensamento ruim. É uma técnica simples que, se a gente não faz ela, quando vem o pensamento negativo, vira uma bola de neve. O que você precisa fazer quando vir o pensamento negativo? Você deve falar cancela, cancela, cancela. Seu cérebro algumas vezes vai querer desobedecer você, mas logo ele ficará às suas ordens, porque pensamentos é a forma de se comunicar com você mesmo, e serve para te proteger de não falar tudo que você pensa para quem você ama. Mais adiante você verá afirmações para mudar suas crenças, e fazendo a mudança dos arquivos mentais, automaticamente seus pensamentos mudam. Perdão. Claro que se você quer algo diferente, algumas coisas ficarão para trás, como por exemplo, raiva, ódio, vingança, culpa, e outros sentimentos que estão te prejudicando. A sua maior vingança é perdoar alguém, pois te liberta do peso que carregou por muito tempo. Eu sei, você está pensando, não é tão fácil assim. Concordo, porque quando alguém machuca a gente, só em pensar naquela pessoa já dá um aperto no peito. Durante muito eu carreguei comigo várias dores no peito por não querer perdoar todos que me feriu. Seja emocionalmente ou fisicamente, mal sabia que estava perdendo era eu. Porque quando você deixa esses sentimentos irem embora, você entrar no fluxo da energia do universo, com uma sensação de leveza. Talvez conheça alguém que fale, eu não perdoo meu pai. Aí você pergunta, onde está seu pai? Essa pessoa responde, meu pai faleceu há 7 anos. Notou que quem carrega o peso é quem deixa de perdoar. Durante muito tempo eu sofri com isso. Tudo começou quando eu era garoto, tinha 10 anos. Numa tarde em que eu fui com meu pai cortar lenha, e enquanto meu pai cortava as árvores no mato, eu fiquei soltando pipa. Só que aí veio um garoto muito mais velho que eu, e me impediu para soltar pipa também. Eu, muito inocente, deixei.
Mas mal sabia eu que o garoto iria cortar o cordão da minha pipa. Foi o que ele fez, estourou o cordão e logo depois o garoto se mandou. Foi naquele dia que eu comecei a sentir um sentimento bem forte em mim, e aquela criança que foi tão alegre logo caiu o semblante. Quando meu pai cortou a lenha em mim viu e perguntou: onde está sua pipa, Joelson? Eu respondi. Soltou-se. Fiquei com medo de dizer o que houve e guardei só pra mim. Naquele dia me bateu um aperto no peito e sentimento de revolta. Aí pensei: nunca mais vou confiar em ninguém. Mas logo depois veio um sentimento de vingança, e disse que iria matá-lo quando ficasse mais velho. Aí aconteceu que fiquei mais velho, e lá estava o mesmo sentimento e plano de garoto para fazer o mal. Só que mesmo tendo esse sentimento, algo estava diferente em mim, porque eu olhava do meu lado e via as pessoas que eu amava, então uma parte queria o bem, e outra o mal. Foi aí que eu decidi que vale muito mais a pena passar o máximo de tempo que puder ao lado de quem você ama, do que fazer algo que era só para alimentar o ego. E tive que entender que aconteceu de ruim no passado vai ter que ficar no passado. Eu já tive minha irmã assassinada, perdi meu pai no acidente de trânsito, fui traído em alguns relacionamentos, fui humilhado várias vezes. Mas a minha vontade de seguir em frente foi muito maior do que a dor que me fez sofrer. Hoje tenho certeza valeu a pena. Vou deixar algumas frases de pessoas que enfrentaram essa dor e hoje estão livres desse peso. O que estou querendo dizer é que você não vai esquecer, só que vai parar de machucar ao lembrar. Maria Elda Scher. Por meio do perdão, aprendi que o amor não morre. Lucas Silva Pereni. O perdão me libertou porque reconhece que somos todos humanos e todos cometemos erros. Priscila Monteiro. Eu tive que me perdoar ou então não consegui me livrar da minha mentalidade militarista. Elizabeth. No início foi muito difícil perdoar Nick, mas depois percebi que não se tratava de perdoar o homem, mas de perdoar sua estupidez. Espiritual. Onde tudo começa, antes de seu corpo se formar, o espírito já está preparado para fazer um laço com o corpo. Assim que uma pessoa nasce, o corpo e a alma estão conectados. Uma das coisas que mais acontece com as pessoas é que depois que nasceram só focam em alimentar o corpo. Com isso o espírito vai ficando de lado, sendo que assim como o corpo precisa de alimentos todos os dias, o mesmo acontece com o espírito, que não menos importante precisa se fortalecer cada dia. Quero falar um pouco sobre Madre Teresa de Calcutá. Religiosa indiana de origem albanesa, Prêmio Nobel da Paz de 1979 pelo trabalho de solidariedade para com os pobres e doentes, foi chamada em vida de a Santa dos Desamparados. Nasce em Skopje, hoje capital da Macedônia, filha de um próspero comerciante albanês, com o nome Agnes Goncha Bojashil. Aos 18 anos faz a opção pela vida religiosa e vai para a Índia, onde leciona durante 16 anos em um colégio religioso para moças ricas. Em 1944 muda-se para Calcutá e passa a dar assistência a pobres e doentes, dizendo obedecer a um chamado de Deus. Em 1949, funda a Ordem das Missionárias da Caridade. Sob sua orientação, a Ordem constrói uma colônia para leprosos perto de Asansol, na Índia, que recebe o nome de Shantinagar, Cidade da Paz. Suas obras sociais se multiplicam pelo mundo todo, e hoje a Ordem mantém missões em 111 países, entre eles o Brasil. Em 1979, Madre Teresa ganha o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento a seu trabalho. Recebe críticas em vida por não se importar com a origem do dinheiro arrecadado para financiar sua cruzada, aceitando doações de pessoas como Jean-Claude Duvalier, ex-ditador do Haiti. Mesmo doente, trabalha até morrer, de ataque cardíaco, em Calcutá, aos 87 anos. Eu preciso ser assim igualzinho a ela? Não. O espírito é alimentado através das boas ações que você faz de coração, para os seres vivos. Quando você faz isso, acha mais sentido nas coisas que talvez não tenha notado antes. Assim como toda pessoa precisa de pessoas, todo animal precisa de animais, o mesmo é com o espírito. Todo espírito precisa de conexão com espíritos, no meu caso é Deus. Se você acredita em outra força espiritual, respeito você. Mas o foco é se alinhar com uma força superior à nossa. E pode ter certeza, independente da situação que você estiver, sempre vai encontrar sentido suficiente para seguir em frente. Maneiras de alimentar sua alma ***.
Preste atenção à conexão mente-corpo-espírito. Quando meu espírito está doente, geralmente meu corpo também está, diz Lemole, que um corpo necessita de uma alimentação mais saudável e de mais movimento. Assim as emoções, mente e espírito melhoram muito. Os especialistas afirmam que os alimentos que ajudam a acalmar os nervos de ansiedade incluem nozes, sementes e folhas verdes escuras, que são ricas em magnésio. Sardinhas, salmão e nozes fornecem ácidos graxos ômega 3, uma deficiência de ômega 3 pode contribuir para a fadiga, alterações de humor e depressão. 2. Perdoe alguém. Fale sobre como tirar um fardo dos ombros. Uma pesquisa recente descobriu que os participantes do estudo que perdoaram mais tarde conseguiram pular mais alto, em média, do que os participantes que não perdoaram. Quando as pessoas perdoam alguém, o peso sendo tirado de seus ombros é uma metáfora que pode ativar um conceito real de leveza, diz o professor assistente de administração da Universidade de Ryan Fair. Ele extrapola que o perdão pode ajudar as pessoas a reter mais energia, carregar menos estresse e até ter um desempenho melhor no trabalho. 3. Brinque com um animal ou cuide de um. Foi demonstrado que dar tapinhas em um amigo peludo reduz a pressão arterial e os hormônios do estresse. Acredita que os cães mais velhos otimizam o benefício. Os cães mais velhos tendem a ser calmos, suaves, doces e amáveis, e ficam muito felizes por estar com você. Isso, é claro, é bom. Para a alma, e para o ego, o tempo gasto com um animal é divino. 4. Sorria. O mero ato de colocar um sorriso no rosto influencia seus sentimentos, sugerem os estudos. 5. Crie um novo cenário. Por exemplo, verifique uma nova mercearia étnica, visite um museu em outra cidade ou reserve-se para ir a uma cidade que você nunca visitou. Nada nos inspira mais ou abre nossos olhos do que viajar para algum lugar novo, diz Albers. Uma nova cena estimula seus sentidos e desperta você das ações do piloto automático, que fazem você se sentir um zumbi ambulante. 6. Mergulhe na música que você ama. Ouvir a música tem me dado grande conforto, felicidade e paz. É como um batimento cardíaco lento e reconfortante. Um alimento da alma para mim. 7. Faça boas ações regularmente, sem esperar nada em troca. Uma pesquisa confirma o sorriso feliz que isso trará a você. Quando os alunos foram instruídos a realizar 5 atos de bondade por semana durante 6 semanas, seu bem-estar aumentou em comparação com um grupo de controle, de acordo com um estudo supervisionado pela Universidade da Califórnia. Nesse estudo, o maior aumento foi visto por quem realizou os 5 atos em um dia ao invés de espalhar no tempo. Um estudo em outro lugar descobriu que a empatia com estranhos desencadeia uma liberação de oxitocina e generosidade subsequente. 8. Imagine sua vida como uma torta. Escolha um sabor que o descreva e escreva 2 frases que expliquem o porquê, aconselha a especialista em bem-estar profissional, que vê a torta como a melhor maneira de pensar sobre uma vida equilibrada. Próximas etapas. 1. Divida sua vida em fatias. Carreira, saúde, relacionamento, comunidade, etc. 2. Para cada fatia, estabeleça metas concretas realizáveis, como definir um encontro noturno semanal com cônjuge, para a fatia de relacionamento, ou entrar em contato com 3 pessoas novas todas as semanas para expandir minha rede, para a fatia de carreira. 3. Comece avaliando seu sucesso não em como você gastou seu tempo ou com culpa pelo que deveria estar fazendo, mas pelo que você realizou. Agora você tem uma maneira mais saudável e feliz de ver sua vida e progredir. 9. Viva plenamente no presente. Observe o pássaro cantando, o esquilo correndo pela grama, o som da brisa farfalhando as folhas das árvores. Quando você não está distraído por seus próprios pensamentos negativos, quando não se permite se perder em momentos que se foram ou ainda estão por vir, você fica com este momento. Este momento, agora, realmente é o único momento que você tem. É lindo e especial permanecer presente e permanecer conectado à sua alma e feliz. Você descobrirá que seu coração está repleto de sentimentos positivos. 10. Continue sonhando. Lute o bom combate em nome dos seus sonhos. Os sonhos nutrem a alma da mesma forma que uma refeição alimenta o corpo. Muitas vezes em nossas vidas vemos nossos sonhos despedaçados e nossos desejos frustrados,
mas temos que continuar sonhando. Se não o fizermos, nossa alma morre, diz Paulo Coelho, autor do best-seller O Alquimista. A falta de tempo é o primeiro sintoma do processo de matar os nossos sonhos, disse-lhe o guia de Coelho durante uma peregrinação. As pessoas mais ocupadas encontram tempo para fazer tudo, enquanto quem não faz nada está sempre cansado, e não dá atenção ao pouco trabalho que é obrigado a fazer. Eles reclamam constantemente que o dia está muito curto. A verdade é que eles têm medo de lutar pelo bom combate. Assim que estiver estressado, exausta, preso em uma rotina, ou apenas se sentindo um pouco chato, quando chegar a hora de nutrir sua alma, busque essas ideias. Corpo Alimentos. Desde da barriga da mãe até o último suspiro de vida, o corpo necessita ser alimentado. Só que muitas vezes não estamos prestando atenção correta nos alimentos que ingerimos no dia a dia. Assim como vários alimentos te dão uma sensação de mais energia, existe também o que tiram sua energia. Hoje vou falar de um vilão que entrou na nossa mesa e ficou. Esse vilão é o trigo, ou em outras palavras, tudo que contém trigo. Como o trigo pode ser prejudicial à saúde? Quer você seja sensível ou não ao glúten, é aconselhável limitar a quantidade de trigo em sua dieta, porque ele pode contribuir para uma série de problemas de saúde diferentes. Aqui estão alguns dos efeitos negativos mais comuns do trigo na saúde. Síndrome do intestino irritável sensível ao glúten. Sensibilidade ao glúten não celíaco, NCGS. Esquizofrenia e outras condições de saúde mental. Endometriose. Obesidade. Vazamento no intestino, aumento da permeabilidade intestinal. A maioria das doenças de afluência de hoje, como doenças cardíacas e diabetes tipo 2, está ligada ao consumo de uma dieta rica em grãos. E se você tiver algum tipo de dermatite, aconselho a ficar longe do trigo. Você não precisa tirar o trigo completamente da sua mesa, mas o pouco que você fizer já notará uma enorme diferença. Corpo Exercícios. Todos nós sabemos que os exercícios são importantes em nossa vida diária, mas podemos não saber por quê ou o que os exercícios podem fazer por nós. É importante lembrar que evoluímos de ancestrais nômades que passavam todo o tempo se movendo em busca de alimento e abrigo, viajando grandes distâncias diariamente. Nossos corpos são projetados e evoluíram para serem regularmente ativos. Da mesma forma que um carro esporte é projetado para andar rápido, nós somos projetados para nos movermos. Se o carro esportivo for levado uma vez por semana para uma viagem de 3 milhas de ida e volta pelo centro de uma cidade, ele provavelmente desenvolverá problemas de motor bem rapidamente. Com o tempo, as pessoas também desenvolvem problemas se ficarem sentadas o dia todo em uma mesa ou em frente à TV, e minimizar a quantidade de exercícios que fazem. Existem muitos benefícios de exercícios regulares e manutenção da forma física, incluindo: exercício aumenta os níveis de energia. O exercício melhora a força e a eficiência do sistema cardiovascular para levar oxigênio e nutrientes aos músculos. Quando seu sistema cardiovascular funciona melhor, tudo parece mais fácil e você tem mais energia para as coisas divertidas da vida. O exercício melhora a força muscular. Ficar ativo mantém os músculos fortes e as articulações, tendões e ligamentos flexíveis, permitindo que você se mova com mais facilidade e evite lesões. Músculos e ligamentos fortes reduzem o risco de dores nas articulações e na região lombar, mantendo as articulações no alinhamento adequado. Eles também melhoram a coordenação e o equilíbrio. Os exercícios podem ajudá-lo a manter um peso saudável. Quanto mais você se exercita, mais calorias você queima. Além disso, quanto mais músculos você desenvolve, maior se torna sua taxa metabólica, de modo que você queima mais calorias mesmo quando não está se exercitando. O resultado? Você pode perder peso e ter uma aparência melhor fisicamente, o que aumentará sua autoestima. O exercício melhora a função cerebral. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo e os níveis de oxigênio no cérebro. Também estimula a liberação de substâncias químicas cerebrais, hormônios, responsáveis pela produção de células no hipocampo, a parte do cérebro que controla a memória e o aprendizado.
Isso, por sua vez, aumenta os níveis de concentração e a capacidade cognitiva e ajuda a reduzir o risco de doenças degenerativas cognitivas, como o mal de Alzheimer. O exercício é bom para o seu coração. O exercício reduz o colesterol LDL, o tipo que obstrui as artérias, aumenta o HDL, o colesterol bom, e reduz a pressão arterial, diminuindo o estresse no coração. Somado a isso, também fortalece o músculo cardíaco. Combinado com uma dieta saudável, o exercício reduz o risco de desenvolver doenças coronárias. O exercício regular reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2. O exercício regular ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, o que ajuda a prevenir ou retardar o aparecimento da diabetes tipo 2. Além disso, os exercícios ajudam a prevenir a obesidade, que é um fator primário no desenvolvimento do diabetes tipo 2. O exercício melhora o seu sistema imunológico. O exercício melhora a capacidade do corpo de bombear o oxigênio e os nutrientes necessários para alimentar as células que lutam contra bactérias e vírus. Permanecer ativo reduz a probabilidade de desenvolver algumas doenças ósseas degenerativas. Exercícios com levantamento de peso, como corrida, caminhada ou musculação, reduzem o risco de osteoartrite e osteoporose. O ditado "use ou perca" realmente se aplica aos ossos. O exercício pode ajudar a reduzir o risco de certos tipos de câncer. Estar em forma pode significar que os riscos de câncer de cólon, câncer de mama e possivelmente também câncer de pulmão e endometrial são reduzidos. Estudos do Seattle Cancer Research Center sugeriram que 35% de todas as mortes por câncer estão relacionadas ao excesso de peso e sedentarismo. Manter a forma pode reduzir alguns dos efeitos do envelhecimento. Agora, sem dúvida que o exercício físico regular faz muito bem à saúde. Aviso muito importante: antes de iniciar qualquer exercício físico, nos devemos ir ao médico para saber se estamos aptos para determinado exercício. Relacionamento. Se queremos nos dar bem, uma das regras da vida é aprender a se relacionar mesmo com uma pessoa. Claro que a vida nos dá muitas pessoas nessa caminhada, e a primeira pessoa que precisamos aprender a nos relacionar é como nós mesmos. Essa é uma pergunta que acho que todos nós nos perguntamos em algum momento, ou talvez com frequência. É uma pergunta bastante ampla, mas pode facilmente cair em uma resposta um tanto simples. Você primeiro precisa aprender a avaliar a si mesmo, sem ver barreiras ou tecer meias-verdades para si mesmo. É mais difícil do que a maioria de nós pensa. Somos muito bons em pintar as imagens que queremos ver, em vez daquelas que deveríamos ver de fato e genuinamente. Eu recomendo olhar para os ensinamentos da doutora Georgina Cannon. Ela escreveu um livro adorável sobre como se relacionar com todos os tipos de relacionamentos: você mesmo, cônjuge, amigos de empregadores, seus animais de estimação, família e até mesmo o balconista da loja. O conceito é denominado protocolo do terceiro círculo. Realmente é difícil sermos capazes de avaliar todos os relacionamentos em nossas vidas, incluindo nós mesmos. Promove uma melhor compreensão sobre como descobrir quem você realmente é, para ajudar a esclarecer a maneira como vivemos nossas vidas. É importante honrar nossos valores pessoais. Por meio da jornada você saberá quem você realmente é. O que antes não estava claro torna-se imediatamente aparente e você entenderá o que funciona para você e o que não funciona em todos os seus relacionamentos, incluindo o eu, e como corrigir a situação. Sei que isso soa como um discurso de vendas, suponho que seja. Posso dizer por experiência própria que executar as etapas é um trabalho árduo, mas forneceu algumas respostas realmente incríveis para mim. Compreender relacionamentos de todas as naturezas e como seus valores, suas crenças, necessidades e o que você está disposto a colocar neles, o ajudará a compreender o relacionamento consigo mesmo. Se relacionar com os outros. Durante a maior parte da minha vida, percebi que não era particularmente empático, mas não priorizei mudar isso. Então eu conheci uma amiga muito empática. Ela escreveu O Mito do Carisma, e ela simplesmente me disse que eu deveria trabalhar para ser empático. Então eu fiz. Tenho certeza de que ainda tenho muito trabalho a fazer,
mas embora não seja um especialista, tenho muitas ideias para compartilhar sobre como me relacionar com as pessoas, talvez porque seja algo que tenha que trabalhar conscientemente. Talvez a maior mudança que fiz foi em como julgo as outras pessoas. Posso ser bastante crítico por natureza, mas isso mudou muito por alguns motivos. Agora tenho um processo pelo qual passo para tentar ser mais positivo e compreensivo com as pessoas. Em primeiro lugar, percebo que simplesmente não tenho ideia de como é a vida de alguém. Mesmo que eu saiba muitos detalhes, o que geralmente nenhum de nós sabe, provavelmente não consigo me identificar com a sensação de viver nessas circunstâncias. Eu sei o que é ser mãe solteira, para ter uma carreira na qual me sinto preso, para ser pressionado por um cônjuge, para passar por um divórcio, para se recuperar do uso de drogas. Posso adivinhar, mas não posso ter tanta fé em meu palpite. Se não sei como é realmente a vida de uma pessoa, devo presumir que essa pessoa provavelmente está fazendo o melhor que pode com o que tem. Também passei a acreditar que quase ninguém é malicioso. As pessoas às vezes agem de forma maliciosa, mas acho que quase todos acreditam que são boas pessoas e, na verdade, estão tentando fazer o melhor que podem. Então, quando alguém me interrompe no trânsito e me mostra o dedo, minha primeira reação é pensar que provavelmente está tendo um dia ruim, está estressado, e espero que seja um erro, pensou que cometi algum erro de direção. Obviamente, isso não significa que cortar as pessoas e mostrar o dedo a elas seja uma grande coisa a se fazer, mas nenhum de nós está no seu melhor o tempo todo. Da mesma forma que dou a mim mesma uma pausa por não ter meu melhor desempenho quando estou doente ou estressada, tento dar uma pausa às outras pessoas também. Isso é um pouco útil para incidentes aleatórios com estranhos, ou mesmo para perceber coisas que você ouve nas notícias, mas é muito mais útil quando se relaciona com amigos. Se um amigo me critica, não acho que ele seja uma pessoa horrível ou que eu não seja importante para ele. Só acho que eles provavelmente estão ocupados ou estressados e se sentem mal com isso, então posso também tentar não fazer com que eles se sintam mal com isso. Se eles dizem ou fazem algo que eu inicialmente percebo como um desprezo, tento pensar em como eles poderiam ver que não seria uma ofensa. Já que não podemos realmente andar no lugar de outra pessoa, temos que presumir que eles estão fazendo o melhor que podem. Às vezes, as coisas não podem ser desculpadas. Às vezes não podemos ter uma perspectiva que torne o que alguém fez ou disse a coisa certa a fazer, mas mesmo nesses casos podemos ter compaixão. Lembro a mim mesma que também cometo erros. Às vezes me coloco antes dos outros quando deveria ter feito o contrário. Às vezes eu digo que vou fazer algo e depois tenho que fazer outra coisa. Obviamente tento eliminar totalmente esse tipo de coisa, mas não é possível. Certa vez, tive uma namorada de longa distância que tinha um emprego de verdade, então quando eu ia visitá-la, ela geralmente tirava 1 ou 2 dias do trabalho. Uma vez, devido ao voo pousar depois da meia-noite, me enganei e pensei que meu voo fosse no dia seguinte. Ela me ligou animada do aeroporto, enquanto eu dirigia por Recife. E então, depois que terminamos, agendamos um telefonema e o alarme do meu telefone não tocou e eu perdi. Anos depois, combinamos nos encontrar em Maceió. Meu tio estava me dando uma carona, mas no último minuto meu amigo e sua namorada quiseram vir. A namorada dele demorou uma eternidade para ficar pronta e descobriu que o carro precisava de gasolina, então eu estava meia hora atrasado. Seria bastante razoável para ela pensar em mim como alguém que foi rude e atrasado, e não pensou realmente nos outros. Em geral, nada disso é verdade, mas não é difícil ver como ela poderia pensar isso. Portanto, quando atribuo significado às ações das pessoas, tento me opor pensando em desculpas razoáveis, mesmo que as ações sejam claramente ruins. Claro, se alguém é sempre esquisito, rude ou egoísta, você não precisa se convencer a sair com essa pessoa. O objetivo desse processo é ter empatia com as pessoas e ver melhor sua perspectiva. Como ter um casamento feliz. O sucesso no casamento não vem apenas por encontrar o parceiro certo, mas por ser o parceiro certo. Barnett R. Brickner. Muitas vezes, nossos casamentos seguem a mesma trajetória. No início, quando não temos nada além um do outro, nos concentramos intensamente nos blocos de construção importantes de um casamento saudável e bem-sucedido. Mas à medida que nosso relacionamento continua, coisas começam a se acumular e a nos distrair do que é essencial para um bom casamento.
De repente nos preocupamos mais com o valor de avaliação de nossa casa do que com o valor de nosso relacionamento. Verificamos a saúde de nossa conta de aposentadoria com muito mais frequência do que a de nosso casamento. Ou passamos mais tempo cuidando do carro na garagem do que da outra pessoa em nossa cama. As coisas começam a se acumular em nossas casas e vidas e logo demandam nosso dinheiro, energia e tempo precioso. Como resultado, pouco sobra para cuidar dos próprios elementos de um casamento feliz. Casais sábios percebem que uma boa casa, carro ou conta de aposentadoria pode parecer bom ter, mas eles não garantem um casamento bem-sucedido. Eles entendem que existem princípios muito mais importantes em jogo. Eles aprenderam a investir seu dinheiro, energia e tempo nos 7 fundamentos de um casamento saudável. 1. Amor e compromisso. Em sua essência, o amor é a decisão de se comprometer com outra pessoa. É muito mais do que uma emoção fugaz retratada na televisão, na tela grande e nos romances. Os sentimentos vêm e vão, mas a verdadeira decisão de se comprometer dura para sempre, e é isso que define os casamentos saudáveis. O casamento é uma decisão a ser cometida por meio dos altos e baixos, do bom e do mal. Quando as coisas estão indo bem, o compromisso é fácil. Mas o amor verdadeiro é demonstrado por permanecermos comprometidos, mesmo durante as provações da vida. 2. Fidelidade sexual. A fidelidade sexual no casamento inclui mais do que apenas nossos corpos. Também inclui nossos olhos, mente, coração e alma. Quando dedicamos nossa mente a fantasias sexuais com outra pessoa, sacrificamos a fidelidade sexual a nosso cônjuge. Quando oferecemos momentos de intimidades emocionais a outra pessoa, sacrificamos a fidelidade sexual a nosso cônjuge. Proteja sua sexualidade diariamente e dedique-a inteiramente ao seu cônjuge. A fidelidade sexual requer autodisciplina e consciência das consequências. Recuse-se a colocar qualquer coisa na frente de seus olhos, corpo ou coração que possa comprometer sua fidelidade. 3. Humildade. Todos nós temos fraquezas e os relacionamentos sempre revelam essas falhas mais rápido do que qualquer outra coisa na Terra. Um alicerce essencial para um casamento saudável é a capacidade de admitir que você não é perfeito, que cometerá erros e que precisará do perdão. Manter uma atitude de superioridade sobre o seu parceiro trará ressentimento e impedirá que seu relacionamento avance. Se você tem dificuldade nessa área, pegue um lápis e escreva rapidamente 3 coisas que seu parceiro faz melhor do que você. Esse exercício simples deve ajudá-lo a permanecer humilde. Repita quantas vezes for necessário. 4. Paciência, perdão. Porque ninguém é perfeito. Ver #3, paciência e perdão sempre serão necessários em um relacionamento conjugal. Os cônjuges bem-sucedidos aprendem a mostrar paciência e perdão intermináveis ao parceiro. Eles admitem humildemente suas próprias faltas e não esperam perfeição de seu parceiro. Eles não mencionam erros do passado em um esforço para manter seu parceiro como refém. E não procuram fazer reparações ou vingança quando ocorrem erros. Se você está guardando uma mágoa passada de seu parceiro, perdoe-o. Isso libertará seu coração e seu relacionamento. 5. Tempo. Relacionamentos não funcionam sem investimento de tempo. Nunca será. Qualquer relacionamento bem-sucedido requer tempo intencional e de qualidade juntos. E o tempo de qualidade raramente acontece quando o tempo de quantidade está ausente. O relacionamento com seu cônjuge deve ser o relacionamento mais íntimo e profundo que você tem. Portanto, vai exigir mais tempo do que qualquer outro relacionamento. Se possível, reserve um tempo, todos os dias para seu cônjuge. E um encontro noturno de vez em quando também não faria mal. 6. Honestidade e confiança. Honestidade e confiança se tornam a base de tudo em um casamento bem-sucedido. Mas, ao contrário da maioria dos outros itens essenciais desta lista, a confiança leva tempo. Você pode se tornar altruísta, comprometido ou paciente em um momento, mas a confiança sempre leva tempo. A confiança só é construída depois de semanas, meses e anos sendo quem você diz que é e fazendo o que você diz que fará. Leva tempo, então comece agora. E se você precisa reconstruir a confiança em seu relacionamento, você precisará trabalhar ainda mais duro. 7. Comunicação. Os cônjuges saudáveis se comunicam tanto quanto possível. Eles certamente discutem as programações das crianças, listas de compras e contas de serviços públicos.
Mas eles não param por aí. Eles também comunicam esperanças, sonhos, medos e ansiedades. Eles não discutem apenas as mudanças que estão ocorrendo na vida das crianças, eles também discutem as mudanças que estão ocorrendo em seus próprios corações e almas. Essa chave essencial não pode ser esquecida porque a comunicação honesta e direta torna-se a base para muitas outras coisas nesta lista: compromisso, paciência e confiança, apenas para citar alguns. Carreira profissional. Muitas pessoas estão apenas focadas nessa área, ou também nas finanças, sendo que a estrela precisa das 5 bases para girar no fluxo. Não é o que você sabe, é quem você conhece. A maioria de nós já ouviu esse clichê em algum momento de nossas carreiras, geralmente como um lembrete para fazer contatos ou encontrar um mentor. Mas você já parou para pensar por quê? Por que é considerado mais importante conhecer as pessoas certas do que saber as coisas certas ou ter as habilidades certas? Competências, habilidades e talentos são extremamente importantes. É por isso que passamos anos indo à escola para aprendê-los, geralmente seguidos por anos de faculdade, escola técnica, estágios ou certificações profissionais. Mas a competência só nos levará até certo ponto em nossas vidas e em nossas carreiras. Oportunidades, promoções e avanços estão frequentemente relacionados a ter um relacionamento com alguém, ou, mais importante, ter influência com a pessoa certa, pelo motivo certo, no momento certo e no lugar certo. No papel, competências, habilidades e talentos podem aumentar nossa influência sobre os outros. E isso pode ser importante para abrir portas às vezes. Mas o resultado da entrevista geralmente é baseado na capacidade de influenciar aqueles que estão fazendo a contratação, seleção ou promoção. Conhecimento e habilidades não são suficientes para garantir o sucesso profissional, porque não se trata apenas do que você sabe fazer, é também sobre como você faz o que faz. Veja desta forma, os funcionários são contratados pelo que sabem e pela capacidade de fazer um trabalho. Mas na maioria das vezes eles são demitidos por quem são e como fazem seu trabalho. São seus traços de caráter, atitude, disposição, oportunidade, capacidade de ensino, integridade e assim por diante, que determinarão seu sucesso profissional. Curiosamente, essas mesmas características também determinam a qualidade de nossos relacionamentos pessoais em casa. Mesmo que não possamos articulá-los, sabemos que os traços de caráter de uma pessoa determinam a maior parte de seu sucesso. É por isso que normalmente entrevistamos candidatos antes de contratá-los, ou porque consideramos o histórico de um em por diante, que determinarão seu sucesso profissional. Curiosamente, essas mesmas características também determinam a qualidade de nossos relacionamentos pessoais em casa. Mesmo que não possamos articulá-los, sabemos que os traços de caráter de uma pessoa determinam a maior parte de seu sucesso. É por isso que normalmente entrevistamos candidatos antes de contratá-los, ou porque consideramos o histórico de um funcionário antes de investir em seu desenvolvimento. Se houver 2 candidatos igualmente qualificados no papel, a oportunidade irá para aquele que é visto como um candidato de alto desempenho com o potencial mais percebido. Frequentemente procuramos as características que não aparecem diretamente em um currículo. Qualquer um pode se listar como altamente. As características que não aparecem diretamente em um currículo. Qualquer um pode se listar como altamente motivado em seu aplicativo ou perfil do LinkedIn, por exemplo, mas sabemos que nem todo mundo realmente está. Por isso, buscamos pistas em sua vestimenta profissional na entrevista, serviço voluntário ou histórico. Eles estão ansiosos para assumir responsabilidades? Eles são dirigidos de dentro? Eles são positivos? Portanto, o velho clichê, não é o que você conhece, é quem você conhece, soa verdadeiro, não apenas porque conhecer pessoas é importante, mas porque influenciar pessoas é importante. Quanto tempo devemos gastar desenvolvendo essas habilidades? Como profissionais, ou mesmo em geral, influenciar outras pessoas é fundamental. No entanto, nem uma única hora de crédito em qualquer um dos meus 3 cursos de gestão e recursos humanos ofereceu informações sobre como melhorar minha capacidade de influenciar pessoas. Nenhuma pergunta sobre minha conformidade com os cuidados de saúde ou exames de certificação profissional de auditoria referiu à importância de construir influência com médicos e enfermeiras, para que eles confiassem em mim, em uma auditoria ou quando eu tivesse que pedir-lhes para alterar um procedimento de documentação. Nenhum curso de desenvolvimento profissional que fiz se concentrou em me ajudar a melhorar os relacionamentos, criando influência com funcionários, colegas ou gerentes.
No entanto, todas as nossas frustrações de relacionamento pessoal e profissional são criadas porque não temos influência sobre os outros em uma situação particular. Você está frustrado porque não recebeu a promoção que merecia? É hora de se perguntar como você poderia ter influenciado melhor a situação e os tomadores de decisão envolvidos. Chateado porque seus filhos não querem ouvir? É hora de considerar como você pode construir mais influência com eles. Estressado porque um funcionário talentoso e treinável não está engajado ou receptivo às suas orientações? É hora de considerar como você pode construir confiança no relacionamento. Não é fácil, rápido ou mágico. Aprender a aumentar intencionalmente sua influência da maneira certa e pelos motivos certos exige tempo e esforço, mas vale a pena. Aqui estão 3 maneiras principais de começar a aumentar sua influência. 1. Assuma a responsabilidade. Não se trata de você, mas começa com você. O primeiro passo para aumentar a influência é aceitar a responsabilidade por isso. É seu trabalho aumentar sua influência e melhorar seus relacionamentos. Ninguém mais vai fazer isso por você. Se todos nós ficarmos sentados esperando que os outros assumam a responsabilidade, passaríamos nossas vidas sempre culpando os outros. Claro, em qualquer relacionamento a outra pessoa também tem responsabilidade. Mas você não pode controlá-la. Você só pode controlar o que faz, como faz e por que o faz. Assuma a responsabilidade de conhecer alguém. Assuma a responsabilidade de melhorar seu relacionamento com alguém porque você se preocupa com essa pessoa. Como disse Hal Elrod, o grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que você tem para mudar ou criar qualquer coisa em sua vida. 2. Tome iniciativa. O sucesso profissional é baseado no crescimento pessoal. Tome a iniciativa de aprender os princípios de influência de forma consistente e contínua. Influência é liderança e liderança é influência. Estude livros sobre liderança e influência. Concentre-se em desenvolver os traços de caráter que o ajudarão a se tornar mais influente e bem-sucedido. Você pode influenciar as pessoas independentemente de seu título, posição ou localização no organograma, porque a influência não se baseia em nenhuma dessas coisas. É baseada em seu nível de crescimento pessoal e características de desenvolvimento de liderança. Como Jim Rohn disse, seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, porque sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Muitas dessas características de influência está no livro Joias de Liderança, 30 características de líderes de muito sucesso. 3. Demore, a influência o lançará, a falta de influência o limitará. Com as pessoas, as pequenas coisas são as grandes. Seja pequeno, mas não menospreze. Cumpra os compromissos, mesmo os mais pequenos, ou não os assuma. Evite culpar os outros quando uma situação der errado. Dê crédito aos outros quando as coisas derem certo. Vá 1 centímetro a mais e isso o levará mais além. Esteja disposto a cometer erros e então, esteja disposto a aprender com eles. Algumas pessoas são mais naturalmente dotadas para construir relacionamentos, fazer networking e construir confiança e influência com outras pessoas. Algumas pessoas não são naturalmente extrovertidas, amigáveis ou boas em construir relacionamentos e influência. Mas todos nós somos capazes de melhorar nossa habilidade de construir relacionamentos, ser confiáveis e aumentar nossa influência. Simplesmente devemos ser intencionais ao fazer isso. E devemos ter tempo para fazer. Como Mac Story, autor de Definindo Influência. Aumentar sua influência aumenta suas opções diz. A influência é construída diariamente, não em um dia. Técnica milenar para descobrir o propósito de vida. Do copo d'água. Você faz uma pergunta antes de dormir. Qual é o meu propósito de vida? E toma um pouquinho de água e esse copo fica perto da cama. No dia seguinte, assim que acordar, toma outro pouquinho de água. O cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. Quando você faz a pergunta antes de dormir e toma um pouquinho de água, e quando você tomar outro pouquinho de água no dia seguinte ao acordar, o seu cérebro desencadeia a resposta que o cérebro trabalhou para encontrar quando você estava dormindo. Isso você faz durante 30 dias. Agora fique atento porque a ideia vai vir de repente. Porque o seu inconsciente vai responder. Entenda que talvez a resposta pode vir no primeiro dia ou no 7º, isso não importa. Basta abrir a mente e escutar. Finanças.
Você ganha o que está programado na sua mente. Muitas começam a ganhar muito dinheiro, depois volta à fase anterior. Outro não sai do lugar, e outro tinha muito dinheiro, perdem, depois recuperam. Se você fica pensando, será que daqui a uns dias vai faltar dinheiro? Talvez sua programação seja de escassez, e tem muito medo de não conseguir. Quando éramos crianças, a gente talvez não tínhamos dinheiro. Mesmo assim atraímos comida, roupa, água e talvez dinheiro. O que quer dizer que já tem um drive instalado na sua mente de como sobreviver mesmo sem nenhuma ação. Acontece que a gente cresce e forma uma nova programação que é sair e conquistar. Mas o caminho às vezes pode ser duro porque vamos querendo ganhar muito dinheiro, só que com uma mente programada para ganhar pouco. Também existem aquelas pessoas que têm uma mente para ganhar muito dinheiro, só que o que ela faz é limitado. Exemplo, se essa pessoa pode ganhar muito, só que ela tem um salão de beleza e ela mesmo faz tudo. Agora me diz uma coisa, se aparecer 200 clientes no mesmo dia, ela vai conseguir? Não. Essa pessoa precisa expandir o negócio, pensar em funcionários, em abrir outros estabelecimentos, porque o nível de escala é muito mais aberto para atender pessoas. Independente qual seja sua profissão, sempre tem uma saída para multiplicar seus ganhos. Entenda uma coisa, se sua programação é de ganhar mais dinheiro, a resposta já está dentro de você. O fluxo da criação, o fluxo de abundância, o fluxo da vida em geral. Há uma grande diferença quando vivemos no fluxo e quando somos resistentes à energia. Eu sei disso, já experimentei as duas coisas muitas vezes na minha vida. E sim, eu prefiro viver na energia do fluxo do que na resistência. O que? Se você está lendo isso, acho que provavelmente também faria. Portanto, antes de compartilhar algumas dicas sobre como sair da resistência e como entrar no fluxo, vamos falar um pouco sobre a diferença entre os dois. Quando você está na energia do fluxo, parece que tudo está se encaixando. Tudo na vida se move suavemente e sem esforço. Você se sente inspirado. Você se sente fortalecido. Você se sente totalmente apoiado. Você confia. Você deixa de lado as expectativas. Você permite que a vida se desenvolva diante de você e segue o fluxo de mudanças que vem ao longo do caminho. Por outro lado, se você está em um lugar de resistência, tudo parece difícil. Parece que você está lutando contra tudo, e está constantemente tentando colocar muita energia e esforço para seguir em frente e dar o próximo passo. Você pode se sentir desanimado. Parece que as coisas que você quer estão indo para longe de você, para se manifestar em sua vida. Parece literalmente que você está remando contra a corrente. Eu sei que provavelmente parece que estar no fluxo deve vir fácil e naturalmente. No entanto, muitas pessoas lutam contra isso. Por quê? Porque estar no fluxo significa estar totalmente conectado ao espírito e à sua intuição. Significa acreditar e confiar totalmente em si mesmo e no universo. Significa ser paciente e confiar no tempo divino. E essas são todas as áreas com as quais as pessoas mais lutam. Em vez de se apoiarem na orientação intuitiva, eles tentam descobrir as coisas com sua mente lógica. Em vez de permitir que as coisas se desenvolvam da maneira que deveriam, eles tentam empurrar e controlar para que as coisas saiam do jeito que eles querem. Em vez de se conectar com a verdade de quem são e com seu coração, eles se sentem indignos até que o que desejam se concretizar. Mas o problema com tudo isso é que cria a energia de resistência, que então retarda o fluxo de criação e manifestação. Se pudéssemos deixar de lado nossas dúvidas e preocupações, e realmente nos apoiarmos na confiança e no apoio que o universo nos traz, tudo fluiria muito mais suavemente e com muito mais facilidade. É realmente de nossas mentes humanas que precisamos estar cientes para que possamos liberar os padrões de pensamento que nos impedem de nos sintonizar com a orientação espiritual e de confiar em nós mesmos e no universo. Se você está lendo isso, sou totalmente eu, saiba que você não está sozinho. Eu estive onde você estava e ainda tenho momentos em que tropeço, e tenho dificuldade em abrir mão do controle e das expectativas. Todos nós fazemos isso. Faz parte da nossa natureza humana, mas o legal é que podemos desaprender essa tendência tola e aprender como nos inclinar para nosso ser divino e espiritual por padrão. Imagine-se quando você quiser pagar uma certa quantia de dinheiro, em vez da primeira reação ser, como diabos eu vou pagar por isso, ele muda para estou tão animado. Mostra-me o caminho do universo. Sem esforço algum, apenas pura confiança e tolerância.
Aquele é quando você está verdadeiramente no fluxo da energia da criação. Nossas mentes são seriamente tão poderosas. Poderoso o suficiente para que, quando começarmos a pensar nas dúvidas, preocupações e motivos pelos quais não podemos ter o que queremos, também criemos literalmente essa realidade. É por isso que estar no fluxo da energia da criação e da abundância torna a manifestação muito mais rápida e sem esforço. Você faz a sua parte e deixa o universo fazer a sua parte, em vez de tentar fazer tudo sozinho. Isso nunca funciona. Como entrar no fluxo de criação e abundância? Deixe de lado suas expectativas. A primeira coisa que a Samuel e Gabriel estão falando é que você tem que abrir mão de suas expectativas. Expectativas no sentido de como as coisas vão se desenrolar. Não são suas expectativas sobre o que você é capaz de ter. Tantas vezes minha mente tentou planejar cada detalhe de como as coisas funcionariam para mim, a fim de chegar ao lugar que desejo. Lembro-me de que costumava fazer isso o tempo todo quando tentava largar meu emprego das 9 horas às 17 horas. Eu planejaria exatamente como tudo iria se desenrolar, desde a forma como iria desistir até as coisas que faria no meu negócio para que isso acontecesse. O resultado? Nada funcionou com base no meu plano ou cronograma. Eu finalmente fui capaz de deixar meu trabalho quando deixei de lado minha necessidade de controlar a situação e completamente a entregue aos arcanjos. Depois de deixar totalmente de lado essas expectativas e apenas confiar que o que eu desejava seria meu, aconteceu tão rápido. Então, se você está planejando o como, vou pedir que pare agora mesmo. Em vez disso, chame o arcanjo Miguel, ele está especificamente dando um passo à frente agora para isso, e dê a ele esta energia de tentar controlar o como. Visualize-se literalmente entregando essa energia a ele. E então diga, eu confio totalmente e acredito no tempo divino deste caminho. Confio e sei que o que deveria ser meu sempre me encontrará no meu caminho. 2. Confie no processo. Há uma coisa a dizer as palavras, eu confio no processo, e no tempo divino, versus realmente sentindo e incorporando essa energia de confiança. Então, como você vai de um para o outro? Seguindo a orientação intuitiva e espiritual nosso eu superior, os arcanjos e todos os outros seres espirituais de amor e luz divinos estão aqui para nos apoiar. Este é o seu único propósito, guiar-nos em nosso próprio caminho humano para que possamos cumprir nosso propósito e destino divino nesta terra. Eles sabem o caminho que você precisa seguir para o seu bem maior. Eles sabem seus próximos passos. Eles sabem a cura que você precisa fazer. Eles sabem. Então, quando eles o orientam para se mover em uma determinada direção, ou para seguir um determinado curso, ou para se mover para um determinado lugar, ou para deixar certas pessoas em sua vida, é porque é importante para você. Quando você deseja manifestar um certo número de clientes em seu negócio, e eles o orientam a fazer X, Y, Z, mesmo que não sejam todos relacionados ao negócio, é porque a energia de todas essas coisas está indo totalmente apoiá-lo no que você deseja criar. Sei que pode haver muita hesitação para as pessoas quando se trata de sintonizar seus corações ou ouvir a orientação dos anjos. A maneira #1 de liberar essa hesitação é através da prática, e tendo fé, dando saltos para o desconhecido. Se você está sendo puxado para uma determinada direção que é totalmente desconhecida ou parece arriscada, confie. Você não estaria se sentindo chamado para algo se não fosse para você. De forma alguma eu seria chamado para me mudar para Orlando se não fosse para viver aqui. Simplesmente não teria sido um desejo ou sonho meu. Seus desejos e as atrações que você sente nunca mentem para você. Se você não foi feito para fazer algo, você saberá porque não se sentirá chamado para isso. É importante confiar nas mensagens e sinais que você recebe, e saber que está sempre sendo guiado no caminho que é para o seu bem maior. Portanto, confie nesse caminho. Confie no processo. Ele sempre o levará exatamente onde você precisa estar. Cumpra seu propósito de vida. Não se preocupe em descobrir seu propósito, só foque em descobrir o que ama porque ali está seu propósito. Você, como todo mundo, tem um propósito de vida muito importante que só você pode cumprir. É um serviço que você concordou em realizar nesta vida para ajudar os outros. Seu propósito é uma carreira ou atividade que você naturalmente goste e considere gratificante.
geralmente gira em torno de algo com que você sonha e admira em outras pessoas nesse campo. Em nossas viagens ao redor do mundo, encontramos milhares de indivíduos talentosos que sonham em cumprir seu propósito de vida como curandeiros, artistas, professores, e assim por diante. Eles sonham em ajudar as crianças, o meio ambiente, as mulheres ou uma causa que lhes é cara. Tragicamente, muitas pessoas que estariam se dedicando a causas úteis descobrem que seu tempo e energia são desviados para empregos que não têm sentido ou são tóxicos para elas. Eles só mantêm esses empregos para pagar as contas. Além disso, a riqueza do mundo parece ser distribuída de forma desproporcional. Infelizmente, alguns dos mais ricos estão usando seu poder financeiro de maneiras que prejudicam as pessoas, os animais e o meio ambiente. Temos uma visão de pessoas espirituais, éticas e amorosas, que manifestam riqueza e influência mundana suficientes para investir em ajudar pessoas, animais e o meio ambiente. Imaginamos pessoas que estão mais preocupadas em deixar o mundo um lugar melhor do que com ganhos pessoais. Imagine ter dinheiro suficiente para doar a causas de caridade e ajudar sua família. Imagine nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Imagine se sentir seguro e financeiramente protegido. Bem, você pode manifestar essas imaginações em realidade. Milhares de pessoas já o fizeram e você também pode. Decidimos escrever este livro para compartilhar com você como pode manifestar todo o apoio de que precisa para se dedicar ao propósito de sua vida. Você não precisa sofrer para ganhar dinheiro. Você pode se concentrar em prestar serviço e ainda assim cuidar de suas responsabilidades. Se você precisa de mais dinheiro, mais tempo, confiança, ideias, conexões ou oportunidades, ou algum outro recurso, nós o ajudaremos a explorar sua abundância natural. Agora vou falar algo que faço todos os dias, isso fez minha vida dar um grande salto. O que estou falando é de afirmação ou declaração, só que ao contrário de muitas pessoas eu não fico falando as afirmações o dia inteiro. Como eu faço? Todas minhas afirmações já estão escritas no papel e leio ao acordar e leio antes de dormir? Por quanto tempo? Olha só, não existe tempo padrão para todo mundo. Cada pessoa tem um tempo diferente para reprogramar a mente. Se você quer descobrir quanto é o seu tempo para mudar seu hábito, é muito simples. O que precisa fazer é prestar atenção em você. Irei te explicar agora. Digamos que você quer criar um novo hábito. Vou dar um exemplo. Você quer criar o hábito de ler essas afirmações todos os dias. Aí você começa. Nos primeiros dias é moleza fazer, mas depois de alguns dias vai aparecer barreiras e justificativas para você parar de fazer o que vinha fazendo há dias. É aí que você tem que notar, a partir daí que vai começar a reprogramar a sua mente. Porque tua mente vai tentar te proteger e tentar mostrar que você está agindo diferente da programação que está na mente. Assim que você notar o sinal que a mente está pedindo para você parar, continue por mais 66 dias, mas pode ser que sua mente seja reprogramada antes. Observação. Busque os sentimentos nas suas afirmações, isso te faz ir mais rápido. Por isso que as pessoas vão à academia por alguns meses depois desistem, isso acontece por causa da mente que vai te convencer a mudar de ideia. E quando você estar perto de começar a mudar um hábito, sua mente fica como uma criança pedindo algo até você ceder e dar a ela o que ela quer. Lembre-se, quanto mais perto de conseguir, mais força a tua mente vai usar para não deixar você mudar. O que são palavras de afirmação? Afirmações positivas são muito mais do que apenas frases alto astral e declarações positivas. Resumindo, afirmações positivas são declarações que são repetidas para encorajar e elevar o ânimo da pessoa que as estiver proferindo. Na realidade, uma afirmação positiva faz parte da linguagem do cérebro. Vamos explicar mais sobre isso na próxima sessão, mas, por enquanto, vamos analisar os elementos que formam uma afirmação positiva. Os 3 elementos de afirmações bem-sucedidas. Pelo fato das afirmações positivas serem escritas na linguagem do cérebro, elas seguem uma fórmula específica. Se você se deparar com uma frase na internet, ou em um livro, que se defina como uma afirmação positiva, mas que não segue essa fórmula, seu cérebro não irá registrar esse pensamento com precisão. A verdade é que o cérebro é bem rigoroso e direto quanto às regras de sua linguagem. Afirmações positivas estão sempre no presente. Se você ler uma afirmação positiva que diga, eu vou, eu era, ou eu irei, pode ignorar.
O seu cérebro responde apenas a declarações no presente. 2. Afirmações positivas incluem apenas palavras positivas. Se você encontrar uma afirmação positiva que tenha palavras como não faça, não posso, ou não vá, não é uma declaração que você deve repetir. Seu cérebro precisa trabalhar dobrado para transformar essas declarações negativas em positivas. 3. Afirmações positivas são feitas com declarações de fatos e de verdades. Declarações que contenham palavras como talvez e poderia não são tão fortes quanto declarações que contenham palavras como sou e faço. Afirmações que irão ajudar você. Eu conheço, aceito e sou verdadeiro comigo mesmo. Eu como bem, me exercito regularmente e descanso bastante. Eu aprendo com os meus erros. Eu nunca desisto. Eu vivo a vida ao máximo. Eu aceito os outros como são. Eu me empenho para aprender coisas novas. Eu me esforço para ser o melhor que posso. Eu promovo minha carreira com cada ação que faço. Eu tenho o emprego dos sonhos. Eu amo cada dia de trabalho. Minha carreira me aproxima da minha família. Meu emprego me traz abundância financeira. Meus colegas de trabalho amam estar comigo. Meu chefe valoriza o meu trabalho. Eu sou um funcionário valorizado. Meus clientes gostam do meu trabalho e o valorizam. Eu atraio novos clientes todos os dias. Eu sou entusiasmado e empolgado com o meu trabalho. Meu entusiasmo em relação ao meu emprego é contagiante. Meu ambiente de trabalho é tranquilo e cheio de amor. Eu tomo decisões facilmente. Eu falo positivamente sobre meus colegas de trabalho, e eles correspondem falando positivamente sobre mim. Eu sou recompensado por fazer o meu melhor. Eu me dedico a estímulos saudáveis durante meus intervalos. Eu como coisas saudáveis e nutritivas durante o meu horário de almoço, e o meu corpo agradece, me retribuindo. A vida é cheia de amor e nós o encontramos aonde quer que vamos. Meu relacionamento é divino, e meu companheiro, e eu somos perfeitos um para o outro. Eu tenho abundância ilimitada sempre disponível para mim. Eu estou cada dia mais grato. Com energia e uma boa saúde. Eu irradio sucesso. Eu irradio amor e os outros o refletem de volta para mim. Eu sou amável e simpático. Eu sou bonito. Meu relacionamento é saudável, duradouro e cheio de amor. Meu companheiro é gentil, compassivo e compreensivo. Meu companheiro sente muita atração física e espiritual em relação a mim. Eu estou com minha alma gêmea, e nós dividimos uma vida cheia de amor. Pronto, você pode fazer as suas próprias afirmações que se encaixem em você. Técnica de ancorar crença. Pegue uma pulseira ou anel e batize com uma crença mestre. E toda vez que você olhar para a pulseira ou anel, repita a frase em pensamentos. Por exemplo, se for dinheiro, a frase é porque é tão fácil ganhar dinheiro. Se for relacionamento, a frase é porque sou amado e respeitado no meu relacionamento. Se for carreira, a frase é porque trabalho no que amo. Crie uma frase mestra de acordo com o que você quer. Imaginação. É uma parte integrante da mente humana que abrange as esferas criativa e de aprendizagem. Aumentar a imaginação cria possibilidades. É considerada a faculdade criativa da mente que ajuda a pessoa em atividades orientadas para o processo, como pensar, memorizar, lembrar ou formar opinião. Uma rica imaginação pode capacitar uma pessoa a buscar e realizar muitas coisas grandes. Existem várias maneiras de enriquecer a imaginação. Amplie as experiências. Experimente o máximo que puder. A exposição coloca mais ideias em seu subconsciente. Busque ativamente experiências novas e muito diferentes para ampliar seu portfólio de experiências de pensamento de ideias. Procure o que não é facilmente visto, olhe para onde os outros não estão olhando para ver o que os outros não estão vendo. Ser capaz de ignorar as regras. As regras, para a pessoa criativa, são de fato feitas para serem quebradas.
Eles são criados para nós por outras pessoas, geralmente para controlar um processo. A pessoa criativa precisa de liberdade para trabalhar. Pergunte: e se? Ver novas possibilidades é um pouco arriscado, porque significa que algo vai mudar e algum tipo de ação terá que ser tomada. A curiosidade é provavelmente a característica mais importante das pessoas criativas. Construir em outros. Um dos mal-entendidos em torno da criatividade e da imaginação é que você precisa ser totalmente original para fazer isso. No entanto, a verdade é que todas as pessoas criativas se apoiam nos ombros daqueles que vieram antes. Os escritores aprendem a escrever lendo, os alunos de pintura são enviados aos museus para copiar os mestres, enquanto os grandes chefes aprendem os fundamentos já testados da culinária para criar um novo prato. A inovação está em uma plataforma que já existe. Sim, a inspiração está envolvida, aqueles lampejos de percepção, os momentos Mesmo assim, você começa com algo que já existe e o leva a outro nível. Então relaxe. Deixe de pensar que você precisa fazer algo original. Tire a pressão. Comemore que existe toda essa ajuda disponível. Questionar tudo. Quer pensar o que ninguém jamais pensou? Comece questionando todas as suposições. Chega um momento em que todos concordam com todos sobre tudo que é lindo. Para organizações de qualquer tamanho que se concentram na criação de uma cultura de inovação implacável, o dogma endurecido é um obstáculo à inovação que eles devem superar. E isso começa melhor com o questionamento de tudo, incluindo as suposições. Preste atenção aos padrões. Trate os padrões como parte do problema. Reconhecer um novo padrão é muito útil, mas tome cuidado para não se tornar parte dele. Adiar o julgamento. Suas percepções podem limitar seu raciocínio. Tenha cuidado com a forma como você percebe as coisas. Em outras palavras, adie o julgamento. Deixe tudo acontecer, por assim dizer. Ultrapasse os limites dos erros. Um fotógrafo não tira apenas uma foto, e um compositor não apenas escreve uma sinfonia totalmente realizada. A criação é um processo longo, que envolve muitas vaias ao longo do caminho. Muita coisa vai para o lixo. Colaborar. O artista eremita, sozinho em seu sótão, é uma noção romântica, mas nem sempre precisa. Comediantes, músicos, pintores, chefes, todos ficam um pouco melhor compartilhando com outros em seus campos. Técnica de imaginação. Diário do hoje. Escreva em um diário, seja físico ou digital. Você vai fazer isso todas as noites. Só que o que você vai escrever não é o que aconteceu no dia atual, mas sim o que você gostaria que acontecesse daqui a um ano. Você coloca a data exemplo. Se hoje é dia 24 de maio de 2011. Você coloca um dia a mais e um ano a mais, ou alguma data que você tem um grande acontecimento para você. Essa técnica faz perder um pouco da ansiedade e criar uma nova realidade futura. Nunca se esqueça, o mais simples pode ter mais poder do que você imagina. Gratidão, uma chave surreal para a vida mudar. A gente às vezes passa despercebido, mas todos os dias recebermos o maior e melhor presente, que é a vida. Então, se cada dia você está ganhando algo, olhe ao seu redor. Essas coisas que você tem, como comida e coisas materiais, pode não ser tudo que você quer, mas elas foram enviadas para você. Nunca menospreze o que tem. O que você faria se uma criança que você gosta muito chegasse para você no seu aniversário e te desse uma garrafa de refrigerante com areia dentro? Aceitaria com gratidão, correto? Então não é o que você tem, mas como você vê as coisas. Esse hábito vai te ajudar a ser mais grato. 1. Lembre-se de agradecer as pessoas que lhe deram uma mão. Quando alguém o ajuda, é natural sentir um sentimento de gratidão no momento. Mas nem sempre você estará em posição de escrever imediatamente uma nota de agradecimento ou fazer um gesto que ressalte o quanto você aprecia a ajuda dele. Nesses momentos, escreva pelo que você é grato e um lembrete para você mesmo compartilhar sua gratidão com essa pessoa. Não precisa ser mais do que uma nota rápida em seu telefone sobre o encontro, desde que seja o suficiente para fazer referência e agir mais tarde, quando você tiver mais tempo. 2. Comece o dia com gratidão intencional. Cada dia é uma lousa limpa. Uma vez que começa, no entanto, pode fugir de você.
e a próxima coisa que você sabe é que é hora de dormir, e você não se concentrou no que planejou. Evite isso começando todos os dias escrevendo uma coisa pela qual você é grato. Escreva e reflita sobre o que é bom. É simples, mas começa o dia com o pé direito antes de voltar à rotina diária. 3. Cerque-se de pessoas gratas. Você é a média das 5 pessoas com quem passa a maior parte do tempo. Se você quer ser mais grato, cerque-se de outras pessoas atenciosas. Desde que comecei a tomar decisões mais conscientes sobre meu tempo e relacionamentos, me tornei uma pessoa mais feliz e grata. Também me tornei melhor em apreciar a natureza grata das pessoas ao meu redor. Esse tipo de coisa é contagiante e permite que você realmente entenda as pessoas ao seu redor. 4. Coloque-se no lugar de outra pessoa. Quando você está em sua própria bolha e as coisas estão indo bem para você, é fácil esquecer que a vida não funciona assim para todos. Minha esposa, por exemplo, tem artrite reumatoide e, infelizmente, está em constante estado de desconforto ou até mesmo dor. Medo. 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 Já a maioria das pessoas ficam presas no medo imaginário. Percepção de perigo, real ou imaginário. Só acontece coisa no mundo quando algo se move. Enquanto você não agir para começar o que você quer é porque o medo está tentando te controlar. Muitas pessoas estão esperando o medo passar, mas olha como o medo funciona. Quero que você imagine que subiu em um prédio de 30 andares, e lá de cima você fica na beirada do prédio sem nada para te segurar, e lá de cima você olha a altura e fica com medo, dá um frio na barriga, aí você dá uns passos para trás, parou o medo, aí quando você volta o medo volta. Entendeu agora? Ou você faz as coisas com medo, e se você não agir nada vai acontecer de diferente no mundo para você. Aceite o medo em tudo, mas tenha coragem apesar do medo. Garanto que você não vai se arrepender. Muita gente é assim. Talvez você seja uma delas que está esperando o medo passar, e o medo não vai passar. O segredo é fazer com o medo. Agradecimentos. Se uma pessoa entender e colocar em prática o que eu disse aqui, para mim já valeu a pena. Era uma vez um escritor que morava numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele passeava à beira-mar, para se inspirar, e de tarde ficava em casa, a escrever. Um dia, ao caminhar pela praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Quando chegou perto, era um jovem a pegar nas estrelas do mar que estavam na areia, uma por uma, e a mandá-las de volta ao oceano. "Por que é que tu estás a fazer isso?" perguntou o escritor. "Você não vê?" disse o jovem. "A maré está baixa e o sol está a brilhar. Elas vão secar ao sol e morrer, se ficarem aqui na areia." Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo fora e centenas de milhares de estrelas do mar, espalhadas pelas praias. Que diferença faz? Tu atiras umas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou numa estrela na areia, atirou-a de volta ao oceano, olhou para o escritor e disse: "Para esta, eu fiz diferença." Naquela noite, o escritor não conseguiu dormir nem sequer conseguiu escrever. De manhãzinha foi para a praia, reuniu-se ao jovem, e juntos começaram a atirar estrelas do mar de volta ao oceano. Pode uma pequena história influenciar e mudar o pensamento, a determinação de alguém? Sim, sem dúvida, esta pequena fábula mudou o meu modo de ver, de encarar a minha atuação como ser humano. Não podemos mudar o mundo ou as pessoas, mas podemos fazer a nossa parte, fazer alguma diferença, para que pelo menos o que está ao nosso redor mude e melhore. Não importa o quanto mude, o tamanho da mudança, mas a certeza de que me esforcei, de que tentei, faz com que eu me sinta em paz comigo mesma e com a minha consciência. Aconteça o que acontecer, siga em frente. Autor Joelson City.